9h26, o Novo Dia já está de volta com liberdade de opinião, de volta com o Boris e com o Molica para falar de eleições, para falar de justiça eleitoral e Forças Armadas. A Comissão de Transparência das Eleições, minha gente, que foi instaurada pelo TSE lá em setembro do ano passado, acolheu, ou seja, aceitou, total ou parcialmente, 10 sugestões feitas pelas Forças Armadas e pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para a eleição deste ano. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa enviou um documento ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, cobrando que as propostas feitas pelas Forças Armadas fossem atendidas. Disse também o seguinte, abre aspas, eleições transparentes são questões de soberania nacional, fecha aspas. Abre aspas novamente, não nos interessa concluir a eleição sob a sombra da desconfiança, fecha aspas. Ao todo, a comissão acolheu 32 das propostas recebidas, ou seja, de 32, 10 aceitas pela Justiça Eleitoral partiram dos militares. E Molica e Boris Casoy já estão por aqui para a gente tratar desse assunto, né? Molica, vamos lembrar que as Forças Armadas foram convidadas pelo próprio TSE para fazer parte dessa comissão de transparência nas eleições. 1/3 das sugestões que foram acatadas, aceitas pelo TSE, vieram justamente das Forças Armadas. Essa nota aí divulgada pelo ministro da Defesa vem justamente dentro do que preconiza o TSE, né? A nossa justiça eleitoral já tão reconhecida e tão respeitada mundo afora, né, Molica? Agora é pertinente essa preocupação que vem do Executivo de que a única proposta que era a mais importante na visão do presidente Jair Bolsonaro não está sendo aceita, quer dizer, uma supervisão, uma contagem paralela dos votos feita pelas Forças Armadas, né, Molica? É pertinente essa preocupação? Cabe às Forças Armadas contar votos? Bem, em primeiro lugar, não, né? Isso não é função das Forças Armadas. As funções das Forças Armadas estão explicitadas na Constituição brasileira. Não cabe às Forças Armadas fazer contagem de voto. Não cabe às Forças Armadas cuidarem do processo eleitoral. Isso não é função das Forças Armadas. Vale lembrar, né? Quando as Forças Armadas estiveram no poder durante a ditadura, elas eliminaram as eleições. Não havia eleição para presidente, não havia eleição para governador, não havia eleição para prefeitos de capitais, até de cidades hidrominerais, instâncias hidrominerais também não havia eleições. E a eleição para presidente era muito fácil de ser apurada. Juntava numa mesa ali alguns generais de 4 estrelas e aí o alto comando do Exército definia quem ia ser o presidente. Era mole contar 10, 15, 20 votos. Era assim que eram feitas as eleições quando as Forças Armadas estavam no poder durante a ditadura. Então não cabe. Elas foram convidadas a apresentar sugestões, assim como outras entidades, Polícia Federal, OAB, integrantes de universidades, apresentaram as sugestões. E sugestões, uma coisa é você pedir sugestão, o TSE não entregou a organização da eleição às Forças Armadas, pediu sugestões, foram apresentadas sugestões, o TSE até prorrogou o prazo, até aceitou que as Forças Armadas apresentassem as suas sugestões fora do prazo. Elas foram analisadas, muitas foram acatadas, 10 acatadas ou totalmente ou parcialmente, só uma foi rejeitada por uma questão legal, e foi isso. Está sendo feito, foi claramente colocado. Aí agora vem o ministro da Defesa que é um cargo político, que deveria até ser ocupado por um civil, né, ocupado por um general do Exército. Aí ele vem falar em ameaça institucional. Eleição, para ser correto, eleições transparentes são questões de soberania nacional. Não nos interessa concluir a eleição sobre a sombra da desconfiança. Mas se é uma questão de soberania nacional, por que nunca antes as Forças Armadas haviam se manifestado sobre urnas eletrônicas? Está na Folha de São Paulo hoje essa reportagem, mostrando que só agora, depois de tantos anos, 25 anos, é que as Forças Armadas resolvem se manifestar sobre eleições, sobre urnas eletrônicas. Se é algo que envolve a soberania nacional, as Forças Armadas já poderiam ter se manifestado, já deveriam ter se manifestado de alguma forma, antes mesmo do tal convite do TSE. Né? Antes mesmo do tal convite do TSE criar tal comissão, as Forças Armadas deveriam ter feito um alerta. Um alerta. Olha, isso aqui não está legal, isso aqui... Por que só agora? Por que só agora, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, um ex-oficial do Exército, disputa a reeleição? Por que isso não foi feito antes?
E a eleição de Jair Bolsonaro, então, está em dúvida? Será que ele não foi eleito? Será que a eleição dele para presidente da República não foi correta? Eu acredito que sim, que ele foi correto, que foi uma eleição correta e ele foi legitimamente eleito presidente da República. Mas na hora que você coloca todo o sistema de votação em dúvida, isso vale não agora para as próximas eleições, vale para todas as eleições passadas. E a eleição, quando era feita na apuração no voto de papel? Aqui no Rio de Janeiro, em 82, a eleição foi a eleição do Brizola, o resultado só saiu um mês depois, o resultado oficial. Agora, quanto a essa questão do presidente Jair Bolsonaro falar, isso não é correto o que ele disse. Houve essa sugestão na questão da... Primeiro, assim, para deixar claro, pela milionésima vez, vale explicar. A apuração de votos é feita dentro de cada sessão eleitoral, cada local de votação. Cada local que a gente vota, termina o horário da eleição, 5 horas da tarde, a urna é fechada, é apertar um botão e sai o resultado da eleição. E aquele resultado é colocado na porta da sessão eleitoral, do local de votação, isso é transmitido, isso é entregue aos TREs, aos Tribunais Regionais Eleitorais, que fazem a divulgação disso. Daí, só a partir daí, é só somar aquela tal sala, que eles falam, sala secreta, que não é nada secreta, não é escura e é clara, ele apenas soma, isso está à disposição. Então, essa sugestão, isso agora está lendo agora o relatório que foi apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, diz que é impreciso afirmar que os TREs não participam da totalização. Os TREs continuam comandando as totalizações em suas respectivas unidades da federação, em seus estados. E totalizar é somar. E isso fica disponível, o TSE respondeu isso. A Justiça Eleitoral disponibiliza todos os boletins de urna em seus sítios da internet e dota de um QR Code, permitindo que qualquer instituição faça a sua totalização, ou seja, o que as Forças Armadas pediram já existe há muito tempo, qualquer instituição faz isso, qualquer pessoa que tem um mecanismo eletrônico, que tem ali, é muito simples, é só somar, é uma máquina de somar. O total de votos que o TSE divulga é feito de várias etapas, a soma de todas as urnas. E cada resultado de cada urna é divulgado. Alguém quer somar de novo, é bom que faça, mas vai chegar ao resultado final. Se não chega, se a soma feita por uma instituição independente, ou por um partido político, ou por sei lá quem, não der o mesmo resultado do TSE, é que tem algum problema. Mas isso é fácil de ser checado, é uma conta de somar. O presidente está brigando por algo que já existe, é inverídico dizer que isso não existe, é inverídico dizer que isso não foi respondido pelo TSE. Enfim, isso já existe, é apenas uma conta de somar. É com vocês. Valeu, Molica.